O governo do presidente Donald Trump intensificou a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro, ao designar o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira. A designação, publicada na segunda-feira no Registro Federal, é a medida mais recente na crescente campanha do governo Trump para combater o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Ao intensificar a medida há cerca de uma semana, o secretário de Estado americano Marco Rubio acusou o Cartel de Los Soles, ou Cartel dos Sóis, de ser responsável pela violência terrorista no hemisfério ocidental. A medida surge em um momento em que Trump avalia a possibilidade de uma ação militar precisa contra a Venezuela, que ele não descartou, apesar de ter mencionado a possibilidade de negociações com Maduro. Ataques terrestres ou outras ações representariam uma grande expansão da operação que já dura meses e que inclui um enorme reforço militar no Mar do Caribe e ataques a embarcações acusadas de tráfico de drogas, resultando na morte de mais de 80 pessoas. Os venezuelanos começaram a usar o termo Cartel de Los Soles na década de 1990. Para se referir a oficiais militares de alta patente que enriqueceram com o tráfico de drogas. Com a expansão da corrupção em todo o país, primeiro sobre o falecido ditador Hugo Chávez e depois sob Maduro, seu uso se estendeu a policiais e funcionários do governo, bem como a atividades como mineração ilegal e contrabando de combustível. Os sóis, no nome, se referem às dragonas afixadas nos uniformes dos oficiais militares de alta patente. Em comunicado divulgado na segunda-feira, o governo de Maduro negou categoricamente a existência do cartel, descrevendo a acusação do governo Trump como uma invenção ridícula destinada a justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela. Até este ano, a designação de organização terrorista estrangeira era reservada a grupos como o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, que utilizam a violência para fins políticos. O governo Trump aplicou pela primeira vez a designação em fevereiro contra 8 organizações criminosas latino-americanas envolvidas no tráfico de drogas, contrabando de imigrantes e outras atividades. Agora, com esta designação, Donald Trump tem mais liberdade de lançar um grande ataque nos redutos que ele julgar fazer parte do Cartel de Los Soles dentro da Venezuela, inclusive contra os esconderijos e prédios oficiais da ditadura de Nicolás Maduro. O governo culpa esses grupos designados pela operação contra embarcações que está atacando, mas raramente identifica as organizações e não apresenta provas concretas ao público. Afirma que os ataques que começaram na costa da Venezuela e depois se expandiram para o leste do Oceano Pacífico têm como objetivo impedir o fluxo de narcóticos para cidades americanas. Mas muitos, incluindo o próprio Maduro, veem as ações militares como uma tentativa de pôr fim aos 26 anos de domínio do partido no poder, desde a chegada de navios e tropas militares dos Estados Unidos ao Caribe meses atrás. A oposição política venezuelana, apoiada pelos Estados Unidos, reacendeu sua promessa perene de destituir Maduro do poder, alertando e alimentando especulações sobre o propósito do que o governo Trump chamou de Operação Antidrogas. Porém, Maduro pode ter a última chance de que precisava para impedir o seu fim, ou pelo menos viver exilado em algum lugar em solo aliado, Cuba, Nicarágua, Turquia ou Rússia. Trump está pronto para conversar com Maduro sobre ataques contra o narcotráfico na Venezuela. O presidente americano afirmou aos seus assessores que planeja conversar diretamente com Nicolás Maduro, mesmo após os Estados Unidos terem designado o ditador como chefe de uma organização terrorista estrangeira. A decisão de Trump é um marco importante em sua diplomacia das canhoneiras direcionadas à Venezuela e pode ser um sinal de que os ataques com mísseis dos Estados Unidos ou ações militares diretas em terra não são iminentes. Uma autoridade da Casa Branca declarou para o jornal americano Axios: "Ninguém está planejando entrar lá.
e atirar nele ou sequestrá-lo neste momento? Eu não diria que nunca, mas esse não é o plano agora. Enquanto isso, vamos explodir os barcos que transportam drogas, vamos acabar com o tráfico de drogas. Oficialmente, a Operação Lança do Sul é uma força de combate ao narcotráfico. Extraoficialmente, trata-se de uma mudança de regime em Caracas, conforme noticiado pela Axios antes mesmo de Donald Trump retornar ao cargo em janeiro. O secretário de Guerra americano Pete Hegseth afirmou na semana passada que a designação do cartel de Los Solis proporcionará uma série de novas opções para os Estados Unidos lidar com Maduro. No entanto, Hegseth, em entrevista à emissora One American News, não forneceu detalhes sobre quais seriam essas opções e se recusou a dizer se as Forças Armadas americanas planejavam atacar alvos terrestres dentro do país. O general de mais alto nível nos Estados Unidos, Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, visitou tropas americanas na última segunda-feira em Porto Rico e também um navio de guerra da Marinha na região. O general Dan Kane é considerado o cérebro militar por trás da Operação Lança do Sul. A estratégia militar americana está além de atacar a Venezuela e Maduro, visa afastar as influências da China e da Rússia na América do Sul, aliadas do governo venezuelano. A Venezuela, rica em petróleo, há muito tempo se opõe aos Estados Unidos e ajudou a sustentar a ditadura cubana, que fornece a segurança que ajudou a instalar Nicolás Maduro em 2013 e a mantê-lo no poder até os dias atuais. Sinta-se à vontade em visitar a minha loja de camisetas através do site reserva.inc/área militar. É a única forma de apoiar o meu trabalho, de analisar os principais acontecimentos em geopolítica e defesa. Então adquira já a sua camiseta no site reserva.inc/área militar.